Saudações a todos. Neste vídeo vamos identificar as principais estruturas anatômicas normais aí do crânio na ressonância magnética. Vamos começar com uma sequência T1, axial T1. Vamos começar da porção mais inferior para a superior. Então aqui estamos na base do crânio, no nível do forame magno. Então nós temos o tronco cerebral, na verdade o bulbo ou medula oblonga. Aqui a artéria vertebral esquerda, artéria vertebral direita e ao redor aqui líquor. Subindo um pouco mais nós temos o tronco cerebral, na medula oblonga. Aqui as tonsilas ou amígdalas cerebelares, tonsila esquerda, tonsila direita. Quando há herniação da tonsila, essas tonsilas descem e comprimem o bulbo. Nós temos aqui líquor e aqui nós temos então artérias vertebrais, direita e esquerda. Aqui parte do verme cerebelar. Na região posterior, na região retrovermiana, nós temos a cisterna magna, que é esse acúmulo de líquor. Aqui a porção inicial, a porção mais posterior inferior dos hemisférios cerebelares. Subindo um pouco mais, continua bulbo, medula oblonga, artérias vertebrais, hemisférios cerebelares, esquerdo e direito, verme cerebelar aqui na linha média. Essa região é a região do crivos, aqui ela está com hipersinal porque é gordura, medula óssea gordurosa dentro do crivos. Vamos subindo um pouquinho mais, continua aqui bulbo ou medula oblonga, verme cerebelar e hemisférios cerebelares de um lado e do outro, ali continua o crivos. Finalzinho do bulbo da medula oblonga, início do quarto ventrículo, e aqui nós temos verme cerebelar e os hemisférios cerebelares. Nessa região nós temos aqui os fróculos do cerebelo, de um lado e do outro. Parece uma imagem nodular, mas na verdade é uma porção do cerebelo, fróculo do cerebelo. Aqui nós temos a ponte com a sua forma característica. Temos os pedúnculos cerebelares médios, que são os mais espessos. Quarto ventrículo com essa morfologia em U invertido. Projetando-se dentro do quarto ventrículo, temos o nódulo do cerebelo, que é parte do verme cerebelar, que é essa estrutura. Aqui os hemisférios cerebelares, esquerdo e direito. E aqui já começa a aparecer a região basal dos lobos temporais. Lobo temporal direito, lobo temporal esquerdo. Aqui as carótidas internas. Ponte, cisterna pré-pontina, artéria basilar. Aqui o quarto ventrículo, aqui cerebelo, lobos temporais, lobo temporal esquerdo, lobo temporal direito, aqui os seios cavernosos, seio cavernoso direito contendo carótida interna e nervos cranianos, seio cavernoso esquerdo com a carótida interna. Aqui, lobo temporal, corno temporal do ventrículo lateral, aqui na ponta da seta, do outro lado, lobo temporal, corno temporal do ventrículo lateral. Ponte, finalzinho do quarto ventrículo, cisterna pré-pontina, dorso da cela, hipófise. Ali, ao lado da hipófise, os seios cavernosos contendo as carótidas internas. Aqui, nervo óptico, e do lado músculos extrínsecos do olho, reto medial e reto lateral, e o globo ocular. Aqui a região do cerebelo, a porção mais superior do cerebelo, e aqui já lobos occipitais. Porção mais superior do cerebelo aqui, incluindo parte do verme cerebelar, lobos occipitais, lobos temporais, corno temporal do ventrículo lateral direito, corno temporal do ventrículo lateral esquerdo. Aqui essa porção do lobo temporal é o uncus do lobo temporal.
essa curva, né? Esse gancho é o uncus do lobo temporal. Aqui hipocampo, de um lado e do outro. Aqui nós temos então o mesencéfalo com os pedúnculos cerebrais, aqui a artéria basilar dando origem a artérias cerebrais posteriores. Aqui aqueduto do mesencéfalo ou aqueduto de Sylvius. Cisterna supracelar, contendo bem no seu centro, esse ponto aqui é a haste da hipófise. Aqui o quiasma óptico, aqui os nervos ópticos. Nervo óptico esquerdo, nervo óptico direito. Aqui o nervo óptico, a porção retroquiasmática é o trato óptico esquerdo, trato óptico direito. E aqui é o assoalho do terceiro ventrículo. E essas duas bolinhas são os corpos mamilares. Aqui o mesencéfalo, os pedúnculos cerebrais do mesencéfalo. E aqui o aqueduto mesencefálico, o aqueduto de Sylvius. Aqui a porção mais superior do cerebelo, do verme cerebelar. Aqui os colículos, a lâmina quadrigêmea, que é formada por 4 colículos. E aqui a cisterna ambiens, ou perimesencefálica, e aqui a cisterna da lâmina quadrigêmea, esse acúmulo de líquor. Aqui giros retos da região basal dos lobos frontais, e aqui giros orbitais mediais. Temos lobos temporais de um lado e do outro, e lobos occipitais de um lado e do outro. Aqui já o terceiro ventrículo, aqui a comissura anterior, aqui os colículos superiores, ali giro reto, giro orbital medial e giro orbital lateral. Giro reto, giro orbital medial e giro orbital lateral. Aqui a ínsula, lobos temporais, né? Lobo temporal esquerdo, lobo temporal direito, lobos occipitais aqui na região posterior e a cisterna supracerebelar. E aqui o terceiro ventrículo. Terceiro ventrículo, aderência intertalâmica, tálamo direito, tálamo esquerdo. Aqui nós temos a cápsula interna, fazendo a perna anterior, o joelho e a perna posterior. Aqui cabeça do núcleo caudado, cabeça do núcleo caudado, aqui do lado putamen de um lado, putamen do outro. Aqui essa região um pouco mais clara é o globo pálido, e aqui essa fina faixa é o claustrum. O claustrum, aqui o córtex da ínsula. Então temos cápsula extrema entre o córtex da ínsula e o claustrum, cápsula externa entre o claustrum e o putame, e cápsula interna aqui entre o putame e a cabeça do caudado, e entre o globo pálido e o tálamo. Lobos occipitais e aqui lobos frontais, aqui ínsula. Subindo um pouco mais, fissura interhemisférica, joelho do corpo caloso, septo pelúcido que separa os ventrículos laterais, corno frontal do ventrículo lateral, corno frontal do ventrículo lateral, cabeça do núcleo caudado, cápsula interna, putamen, globo pálido, tálamo. Aqui o véu interpósito, aqui plexo coroide no átrio dos ventrículos laterais, aqui espleno do corpo caloso. Ínsula e ínsula. Fissura interhemisférica. Mais para cima, a mesma coisa, os lobos frontais, finalzinho da ínsula, porção mais superior da ínsula, joelho do corpo caloso, septo pelúcido, cabeça do núcleo caudado, plexos coroides dentro dos ventrículos laterais, espleno do corpo caloso, fissura interhemisférica. Septo pelúcido, os corpos dos ventrículos laterais,
o corpo caloso. Aqui os centros semiovais, E aqui na porção superior, você veja que existem uma quantidade enorme de sulcos e giros. Uns têm uma importância relevante e outros menos relevante. Mas um que é extremamente importante é o sulco central. Sulco central, porque o giro pré-central é antes do sulco central e o giro pós-central é após. Então, esses dois giros são muito importantes, principalmente para o neurocirurgião. Então, é importante identificá-los. Existem várias formas de se fazer isso. A que eu mais uso é o seguinte: você pega aqui o giro frontal superior, que é esse giro aqui. Você vai pela substância branca do giro frontal superior, ela vai contínua, tranquilamente, ela vem e de repente ela dá de frente, ela é interrompida por um sulco. Esse é o sulco central. Então este aqui, anterior ao sulco central, é o giro pré-central, posterior ao sulco central é o giro pós-central. E a gente tem que sempre lembrar que o giro pré-central é mais espesso, é mais grosso que o giro pós-central. Veja aqui, a gente vem pela substância branca do giro frontal superior, vem, chega aqui, ela é interrompida pelo sulco central. Então este é o giro pré-central, este é o giro pós-central. Então essa é uma boa forma de se identificar aí o sulco central. Agora nós vamos ver mesmo plano de corte axial, sequência ponderada em T2. Vamos da porção superior para inferior. Aqui é a marca da sutura coronal, aqui o seio sagital superior. Seio sagital superior aqui em preto, essa linha preta. Essas linhas escuras são veias corticais, veias superficiais. Veja aqui a foice do cérebro na fissura interhemisférica, parte do seio, a porção anterior do seio sagital superior, aqui sutura coronal. Veja aqui giro frontal superior, giro pré-central, sulco central, giro pós-central. Veja como é muito fácil identificar usando essa técnica. Aqui a foice do cérebro, essa linha escura. Veja a mesma coisa aqui, sutura sagital, sutura coronal, foice do cérebro, seio sagital superior, giro frontal superior, giro pré-central, sulco central, giro pós-central. Vamos descendo as mesmas estruturas, observe aqui a calota craniana com a tábua interna escura, a diplo e mais branca e a tábua externa escura. E aqui o escalpo. Centros semiovais, essa porção da substância branca chamamos de centro semioval. Vamos descendo um pouquinho mais, Aqui começa o corpo caloso, o joelho do corpo caloso, né? Aqui o septo pelúcido, os ventrículos laterais e o corpo do núcleo caudado, de um lado e do outro. Joelho do corpo caloso, cabeça do núcleo caudado, córneas frontais dos ventrículos laterais, septo pelúcido, plexo coroide, espleno do corpo caloso. Átrios dos ventrículos laterais, tálamos. Essas duas linhas aqui dentro dos tálamos são as veias cerebrais internas. Septo pelúcido, ventrículos laterais, córneas frontais dos ventrículos laterais, cabeça do núcleo caudado. Aqui dá para ver muito bem a cápsula interna, essa faixa escura fazendo esse L. E aqui o núcleo lentiforme, que é formado pelo putame e globo pálido. E tálamo direito e tálamo esquerdo. Essas aqui, na verdade, são chamadas veias tálamo-estriadas. E estas são as veias cerebrais internas, essas duas. É a continuação.
Aqui é o espleno do corpo caloso, tálamo, tálamo, aqui septo pelúcido, aqui no finalzinho do septo pelúcido temos os fórnixes, cabeça do núcleo caudado, cápsula interna, né, ramo anterior, joelho, ramo posterior, aqui putamen e globo pálido, e aqui córtex da ínsula, lobos frontais, temporais e occipitais, átrios dos ventrículos laterais. Aqui a comissura anterior, terceiro ventrículo, aqui a região da glândula pineal, cisterna cerebelar superior, córneos occipitais dos ventrículos laterais, ínsula, sulco lateral, aqui lobos frontais, né, giro reto, giros orbitários, lobo occipital. Aqui o mesencéfalo. No mesencéfalo nós temos essas duas bolinhas escuras que são os núcleos rubros e aqui substância negra, essas faixas. Aqui nós temos o assoalho do terceiro ventrículo com os corpos mamilares e aqui nós temos o trato óptico. Aqui a artéria cerebral média e aqui a artéria cerebral anterior. Giros retos e sulcos retos. Descendo um pouquinho mais, mesencéfalo com tronco cerebral esquerdo e direito, aqueduto mesencefálico, cisterna supracelar, aqui artéria cerebral média, aqui artéria cerebral anterior e aqui artérias cerebrais posteriores. Uncus do lobo temporal, né? hipocampo. E os lobos temporais, a região basal do lobo frontal. Aqui a porção cerebelar, né, por parte dos lobos cerebelares e parte do verme cerebelar. Aqui ponte, aqui artéria basilar, dando origem às artérias cerebrais posteriores. Aqui a cisterna supracelar, nervos ópticos, carótidas internas. Lobos temporais. Aqui a ponte, artéria basilar, cisterna pré-pontina, quarto ventrículo, cerebelo, lobos temporais. Aqui carótida interna dentro do seio cavernoso, carótida interna dentro do seio cavernoso e hipófise. Aqui a mesma coisa, as mesmas estruturas. Aqui a cisterna do ângulo ponto cerebelar, onde você tem os nervos acústico e vestibular e facial entrando no conduto auditivo interno. Aqui a artéria basilar, ponte, cerebelo, aqui o núcleo denteado do cerebelo de um lado e do outro, verme cerebelar, nódulo do cerebelo, fróculo do cerebelo de um lado e do outro aqui. Aqui o bulbo, verme cerebelar, substância branca do cerebelo, os lobos cerebelares. Bulbo e cerebelo, aqui o bulbo ou medula oblonga e as tonsilas cerebelares. E aqui forame magno. Na sequência, as estruturas: bulbo, tonsilas do cerebelo, hemisférios cerebelares, cisterna magna, bulbo, verme do cerebelo, hemisférios cerebelares, cisterna magna, bulbo, cerebelo com a substância branca cerebelar, ponte, quarto ventrículo, nódulo do cerebelo, substância branca cerebelar, pedúnculos cerebelares médios, os lobos cerebelares, lobos temporais, artérias carótidas internas, lobos temporais, carótidas internas, ponte, quarto ventrículo. Observe que em flare você tem muito artefato de fluxo, então o movimento do líquor dá esses artefatos. Isso aqui não é uma lesão dentro dos ventrículos. Na região onde tem
fluxo turbulento nos ventrículos sempre forma essas imagens em flare, é artefato. Então aqui ponte, aqueduto, começando o aqueduto do mesencéfalo, aqui já é aqueduto do mesencéfalo, aqui os uncus, hipocampo, corno temporal do ventrículo lateral, do outro lado também, corno temporal do ventrículo lateral, lobo temporal de um lado, lobo temporal do outro. Lobos occipitais, porção superior do verme cerebelar, mesencéfalo, aqueduto mesencefálico, a placa quadrigêmina, aqui os pedúnculos cerebrais, aqui o giro reto, a porção basal do lobo frontal, né? Giro reto, giros orbitários, aqui o mesencéfalo, núcleo rubro, substância negra. Terceiro ventrículo, aqui a comissura anterior, aqui a glândula pineal, aqui já a esplênula do corpo caloso, septo pelúcido, cabeça do núcleo caudado, cápsula interna, putame, globo pálido. Cápsula interna tem um ramo anterior e um ramo posterior. E aqui tálamo. Essa região posterior do tálamo é chamada pulvinar do tálamo. Aqui ínsula, putame, cabeça do núcleo caudado, cápsula interna, globo pálido, tálamos. Septo pelúcido, joelho do corpo caloso, esplênula do corpo caloso aqui. Plexo coroide, septo pelúcido, os ventrículos laterais. Centro semioval, sulco central, giro pré-central, giro pós-central. Agora veremos as estruturas anatômicas no plano sagital, que é um plano extremamente importante e fornece muitos detalhes. A sequência aqui é T1 pós-contraste, um T1 gradiente eco volumétrico. Então nós temos aqui da porção inferior a medula espinhal cervical, a transição crânio-cervical, o bulbo. Então temos aqui a cisterna magna, esse conjunto de líquor na região posterior, aqui retrocerebelar, retrobulbar. Temos o bulbo, temos aqui o quarto ventrículo, aqui o forame de Magendie, que comunica o quarto ventrículo com a cisterna magna na porção mediana. Na porção lateral, a gente vai ver no corte coronal, temos o forame de Lusca, mas aqui é o forame de Magendie. Nós temos aqui cisterna pré-pontina, ponte, isso aqui é o crivus, que é parte do dorso da célula do esfenoide e parte do osso occipital. Aqui é o forame magno, aqui é a parte escamosa do osso occipital. Verme do cerebelo com suas diversas partes, as suas folhas, cisterna cerebelar superior, veia de Rosenthal, veias cerebrais internas, veia tálamo estriada, aqui seio reto, confluência dos seios, seio sagital superior, aqui seio sagital inferior, aqui fornix, aqui corpo caloso, com o rosto do corpo caloso, joelho do corpo caloso, tronco do corpo caloso, esplênio do corpo caloso. Aqui, logo abaixo do corpo caloso, você tem a glândula pineal. Aqui a cisterna quadrigêmea, que é o teto do mesencéfalo, cisterna quadrigêmea. Se a gente olhar direitinho, veja que tem um colículo inferior, um colículo superior de um lado e a mesma coisa do outro lado, um colículo inferior, um colículo superior. Aqui o aqueduto do mesencéfalo, que comunica o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. E aqui a porção ventral do mesencéfalo. Cisterna pré-pontina, artéria basilar. Aqui no mesencéfalo ele continua com o assoalho do terceiro ventrículo. Esse ponto aqui é o corpo mamilar. Depois vem o infundíbulo, a haste da hipófise e a hipófise aqui dentro da célula túrcica. E aqui a cisterna supracelular. Logo à frente temos o quiasma óptico. Veja aqui, trato óptico, quiasma óptico, nervo óptico para cá. De um lado, quiasma óptico,
nervo óptico para frente e trato óptico para trás. Aqui o terceiro ventrículo, aderência intertalâmica, veia tálamo estriada, fornes. E os recessos, né? Você tem o recesso da pineal, você tem o recesso infundibular, você tem o recesso óptico. E aqui terceiro ventrículo lateral, né? Aqui ventrículo lateral de um lado, ventrículo lateral do outro. Aqui a região basal do lobo frontal, seio sagital superior, giro do cíngulo, e aqui as divisões, você tem aqui o sulco marginal, esse lóbulo é o lóbulo paracentral, aqui você tem o pré-cúneo, aqui você tem o cúneo, e aqui você tem o giro lingual. Este é o sulco calcarino. Então são sulcos bastante importantes aí para a gente conhecer. Andando mais lateralmente, você tem também a tenda do cerebelo e seio transverso. Andando mais lateralmente, nós temos cerebelo, lobo cerebelar, pedúnculo cerebelar médio, aqui o núcleo caudado, né, com a cabeça do núcleo caudado, e para cá o corpo, a cauda do núcleo caudado. Veja, corpo, cauda e a cabeça do núcleo caudado. Aqui nós temos o núcleo putame. Aqui o ventrículo lateral, o átrio do ventrículo lateral contendo o plexo coroide, corno occipital do ventrículo lateral, e para cá, plexo coroide dentro do corno temporal do ventrículo lateral. E aqui nós temos o hipocampo, essa estrutura aqui que faz parte da parede do ventrículo lateral. De um lado, do outro lado são as mesmas estruturas. Hipocampo aqui. Agora vamos aos cortes, a reconstrução coronal. Você tem aqui os lobos frontais, né? Giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Você tem giro reto, giro orbitário. Giros orbitários, medial e lateral. Você tem fissura interhemisférica com a foice do cérebro e seio sagital superior. Vamos mais posteriormente, essas mesmas estruturas, giro reto aqui bem visível, aqui já os lobos temporais, ali já temos o corpo caloso, o septo pelúcido, os ventrículos laterais, aqui bem visível a cabeça do núcleo caudado, a cápsula interna, o putame. Ali já o terceiro ventrículo, forame de Monro, que comunica, é difícil ver, mas ele comunica os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Tem dois forames, um do lado e do outro. É difícil ver aqui. Aí. O terceiro ventrículo, assoalho do terceiro ventrículo, os tálamos que formam a parede lateral do terceiro ventrículo. Aqui os núcleos amidaloides ou amidalianos ou amígdalas. E aqui os hipocampos, hipocampo, aqui embaixo o giro parahipocampal. E os giros do lobo temporal, o giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior, giro fusiforme, giro parahipocampal e hipocampo. Aqui ínsula. Aqui os pedúnculos cerebrais do mesencéfalo, aqui a ponte com os pedúnculos médios da ponte, que na verdade são os pedúnculos cerebelares médios, e aqui o bulbo. Aqui o aqueduto de Sylvius, o aqueduto
mesencefálico, e aqui o quarto ventrículo, que alguns chamam de fossa romboide. Cerebelo, aqui a tenda do cerebelo, seios transversos, seio transverso, que vai dar origem ao seio sigmoide. Seio sigmoide, que vai desembocar no bulbo da jugular, que vai formar as jugulares internas aqui. E aqui tonsila do cerebelo ao lado do bulbo, ou da medula oblonga. E ali a lâmina quadrigêmea, os 4 colículos, né? Os colículos superiores e os colículos inferiores. Aqui a glândula pineal. Aqui nós temos o quiasma óptico, a haste da hipófise. Aqui você vê carótida interna, cerebral média e cerebral anterior. Carótida interna, cerebral anterior e cerebral média. Quiasma óptico, haste da hipófise, cisterna supracelular e hipófise. E aqui seio cavernoso à direita, seio cavernoso à esquerda. Aqui nervos ópticos e para trás tratos ópticos. Aqui corpos mamilares. Então essas são as principais estruturas anatômicas que visualizamos aí na ressonância magnética do crânio. Neste caso com contraste, mas sem contraste a gente identifica também as mesmas estruturas. Evidentemente que existem muitas outras estruturas mais detalhadas, menores, e que devem ser avaliadas de acordo com o contexto clínico e, sempre que possível, com o auxílio aí de um atlas anatômico, ou um atlas radiológico, né? Um atlas seccional. O que eu mostrei aqui são as estruturas que devemos obrigatoriamente identificar na análise de uma ressonância de crânio. Evidentemente que outras estruturas devem ser identificadas a depender dos achados patológicos, a depender da indicação clínica do exame, ok? Então neste vídeo era isso. Um bom estudo, obrigado e até o próximo.